Cara, o Palmeiras foi desclassificado pelo Corinthians e a Leila Pereira ainda não aceitou. Vamos dar uma olhada. Olha, o que o Palmeiras traz hoje para essa reunião é uma esperança muito grande, tá? Com essa nova gestão, que inclusive o próprio presidente Samir, quando foi eleito, uma das plataformas dele seria essa, né? O estudo e a implementação do fair play financeiro. Porque, gente, sem a implementação do fair play financeiro, eu acho que o futebol brasileiro não tem futuro. Principalmente a nossa tão sonhada Liga, não é? Então, eu vim hoje mais ouvir. Projetos, nós temos vários na cabeça, não é? Mas não adianta o Palmeiras sugerir sozinho, a gente precisa que a CBF encabece, não é? E tenha uma posição firme para que pelo menos comece, não é? A implementação. Eu concordo, não é? Com a ideia de alguns presidentes que... Cara, essa ideia do fair play financeiro faz sentido, mas o Palmeiras é um dos clubes que mais gastam, então vai ser um dos mais prejudicados também. Aqueles clubes que compram jogadores e não pagam, não pode contratar novamente. Gente, o Palmeiras mesmo é um clube que ele paga rigorosamente em dia. Clubes, profissionais, atletas, a gente não atrasa um dia, tá? E às vezes nós somos desclassificados por clubes que não pagam absolutamente ninguém. Gente, isso nada... Aí ela quis cutucar o Corinthians, né? Só que assim, tem tanto dinheiro e não ganha do Corinthians por quê então? Então coloca o dinheiro pra jogar, né? Tá contra os outros clubes. Eu vou falar, claro, porque o torcedor quer, são títulos, quer a classificação, não é? Mas no futuro, essa conta vai chegar. Então, seria bom para o futebol, será bom para o futebol brasileiro essa moralização, porque imoral. Clubes que pagam em dia e são prejudicados em detrimento de outros clubes. Uai, é isso que funciona no futebol. Ela tá aí há tanto tempo no Palmeiras e não sabe como funciona o futebol, como é um derby. Um derby é jogando com raça, coisa que o Palmeiras não jogou nada naquele derby, só teve a cabeçada do Zidane, né? E não pagam absolutamente ninguém. A Leila Pereira simplesmente alfinetou o Corinthians ao vivo para o Brasil todo ver, onde ela falou: sem o fair play, o futebol brasileiro não vai avançar. O Palmeiras é um clube que paga em dia, às vezes é desclassificado por quem não paga absolutamente ninguém, mandando uma indireta para o Corinthians. Para bom entendedor, meia palavra basta. Todo mundo entendeu que a Leila Pereira aqui, ela mandou uma indireta para o Corinthians, falando que o Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil para o Corinthians, pagando a folha em dias, e foi eliminado para o Corinthians, segundo a Leila Pereira, que não paga ninguém. Ou seja, a Leila Pereira, ela acaba ao vivo de mandar uma indireta para o Corinthians falando que o Palmeiras paga em dia e foi desclassificado para um time que não paga ninguém. Mas ela sabe toda a folha salarial do Corinthians, né? Então, realmente aí ela sentiu muita desclassificação. Poxa, eu não sabia que pagar em dia era critério de desempate para um time ser eliminado na Copa do Brasil ou em torneio mata-mata. A fala da Leila tá certa sobre o fair play financeiro? Sem dúvidas nenhuma. Precisamos que a CBF seja mais atuante, mais rigorosa, chegue a um acordo com os clubes. Para esses presidentes que ficam assumindo as equipes, só endividando, pensando em ganhar títulos e não lidam realmente com as consequências, não enfrentam o trabalho árduo. Isso precisa acontecer realmente. O clube ter um limite do que ele pode gastar perto da sua arrecadação versus a sua dívida. Ter realmente um percentual destinado anualmente, mensalmente, semestralmente para o pagamento de suas dívidas. Isso precisa acontecer. Mas a Leila falar sobre isso agora parece um choro de quem perdeu. Realmente, cara, parece que ela tá chorando muito. Ela não sentiu demais essa desclassificação do Palmeiras. É assim que soa realmente. O Flamengo foi eliminado pro Atlético Mineiro. O Flamengo é um time estável, que paga em dia. O Atlético Mineiro tem as suas dificuldades financeiras. Eu não vi ninguém no Flamengo falando sobre isso. Isso é verdade. O Flamengo que gastou mais de 500 milhões de reais e não falou nada. Ficaram quietos, perderam, também não foram falar ao vivo, não foram falar pra mídia. O momento não foi bom da Leila tocar nesse ponto, mas que é um assunto necessário e que precisa ser discutido em algum momento, isso sem dúvidas nenhuma. O que você achou? Parece choro mesmo ou não? Tem que ser falado agora mesmo. Cara, parece muito choro, realmente assim. Eu acho que a Leila não aceita a derrota do Palmeiras. E os palmeirenses também não. Os palmeirenses realmente ficaram falando a semana inteira desse jogo. A Leila Pereira simplesmente acabou de atacar o Corinthians. Pra quem não sabe, então fica sabendo que hoje tá tendo uma reunião na CBF sobre o fair play financeiro.
A fala da presidente do Palmeiras diz: o Palmeiras paga em dia e às vezes somos desclassificados por clubes que pagam absolutamente ninguém. Sabe o que faltou pra você agora nessa fala? Senso. Faltou sabedoria. Faltou saber o que é o futebol, Leila. Desculpa, simplesmente eu te acho uma baita mulher, não quero diminuir o seu trabalho, eu até gosto de você. Ô Leila Pereira, infelizmente hoje o futebol não é só dinheiro. Não é só dinheiro. E se você pensa que é só dinheiro, você está muito enganado e você não conhece o futebol de verdade. Até porque, Leila Pereira, eu prefiro um cara que é esforçado dentro de campo, que ama, que gosta do Palmeiras, que joga pelo Palmeiras, que sente o Palmeiras por dentro, do que um jogador que vem com nome pesado, com status e com muito dinheiro. Cara, o Palmeiras é um exemplo disso, né? O Felipe Anderson veio com status de craque, de Neymar, de um dos melhores jogadores do Brasil até agora, não representou, não jogou nada no Palmeiras e inclusive virou banco de um moleque de 17 anos. Claro, é um moleque talentosíssimo, tô falando do Estevão. E aí trouxe o Vitor Roque, que agora tá começando a engrenar, mas não tá demonstrando futebol que foi pago a ele, né? Esforço vence qualquer coisa e no futebol é o único esporte que não vai vencer e nunca vai vencer. Sapatos e cristais sempre pisam em pés descalços. Mas o futebol muda isso, o futebol muda as estatísticas e é por isso que o futebol é tão maravilhoso. E eu vou te falar, o Corinthians eliminou o Palmeiras porque jogou melhor os dois jogos. Os dois jogos. Lá do outro lado tá tudo desabando, tá tudo caindo, tão engatinhando, tão lutando pra não cair. Mas os caras amam o Corinthians, porra. Do salário atrás, os jogadores não fazem culo mole porque sabe da grandeza do clube. E é isso que eu quero falar, é saber a grandeza do time que você joga. Com certeza. E desculpa, Leila Pereira, o Corinthians é gigante. Agora pronto, a Leila Pereira quer um fair play contra o Corinthians. A Leila Pereira tem um problema que todo mundo pode dever. A questão é quando o Corinthians deve e elimina o Palmeiras. Aí ela aparece abrindo a boca, ela não fala da arbitragem roubada dela, ela não fala dos apito amigo dela dentro do Allianz Parque, mas aí ela quer falar do Corinthians. Que culpa o Corinthians tem que vocês gastam 140, 150 milhões em Vitor Roque que não decide? Que culpa o Corinthians tem que vocês contratam o Paulinho pra ser decisivo e o cara chega lesionado fora da... Cara, o Paulinho, Vitor Roque, Felipe Anderson foram contratações bombásticas aí na mídia que não deram certo, cara. Então o dinheiro realmente não é tudo. Temporada. O Corinthians se suja devendo jogadores, problema é dele. Os jogadores preferem atuar com a camisa do Corinthians sem receber salário, Leila Pereira, do que atuar no seu time pra você ficar de mimimi e depois processando, igual você fez com o Dudu. O Corinthians é muito maior que o Palmeiras e é por isso que os caras vão pra lá, mesmo sabendo que pode ficar sem receber salário. Agora você fica de mimimi, eu pago em dia, aí vem clube que não paga e me desclassifica da competição. Cara, isso é ridículo, só demonstra que o Corinthians é muito maior do que vocês. Enfim, rapaziada, até aí o pessoal falando sobre essa fala polêmica da Leila Pereira. Ela realmente quis cutucar o Corinthians. E assim, o futebol é no campo, não é financeiramente. Pode contratar o Barcelona, pode contratar o time do Manchester City, mas o futebol é jogado, cara. Assim como o Botafogo conseguiu vencer o Paris Saint-Germain esse ano, o Fluminense chegou numa semifinal de Copa do Mundo de Clubes, com um investimento muito menor que os times lá europeus, que muita gente fala, nossa, não tem comparação o futebol europeu com o brasileiro. E os times do brasileiro foram até a Copa do Mundo de Clubes e representaram. E é assim que funciona, futebol é jogado, é 11 contra 11 e inclusive mais um derby. O Palmeiras que queria entrar com guerra, e foram como uma guerra, né, mesmo, porque o Aníbal Moreno ali deu uma cabeçada de Zidane. E assim, o Corinthians entrou querendo ganhar e ganhou o jogo merecidamente, os dois jogos, e eliminou o Palmeiras em duas competições, né? Ganhou o Paulista e agora eliminou na Copa do Brasil. Mas comente aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!